Senhor presidente, colegas, vereadores, comunidade rondonense que nos prestigia, meu muito boa noite, especialmente aqueles que estão aqui presentes nessa noite de hoje, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo portal da TV Câmara, pelo Piccolo Esporte Clube, pelo Tribuna do Oeste, Aqui Agora e tantos outros meios de comunicação que transmitem a sessão desta Câmara Municipal. Antes de iniciar minha fala, Portinho, parabéns, vereador, pela sua iniciativa em trazer o tema do Outubro Rosa a essa tribuna. Anualmente, nós destacamos aqui na Câmara, de fato, esse projeto tão importante do Conselho da Mulher Empresária e que reverte em tantos benefícios para aquelas que precisam do nosso apoio, do nosso cuidado, do nosso alento nesse momento. Então, parabéns pela sua iniciativa de trazer novamente ao debate esse tema e que sirva para a comunidade abrir mais os olhos e auxiliar ainda mais aqueles que lutam em prol dessa causa tão importante. Então, parabéns e obrigado, vereador Portinho, por trazer esse tema para nós. Senhor presidente, eu quero, de maneira bastante breve hoje, dar destaque a uma proposição, a algumas proposições que eu venho trabalhando já há alguns meses, não é nem algumas semanas, é alguns meses, e que no decorrer dessa semana, então, teve um desfecho, e um desfecho bastante lamentável, que eu acho importante que a população de Marechal Cândido Rondon tenha conhecimento. Eu vou tentar trazer isso para a população de uma forma informativa, não quero aqui fazer pré-julgamentos, fazer críticas, fazer ataques a ninguém, porque isso vão ter as autoridades competentes para fazê-lo, mas eu acho importante trazer o conhecimento da população que aconteceu em Marechal Cândido Rondon em 2019 e 2020 com a construção de casas populares. Lá em 2019, novembro de 2019, eu trouxe a essa casa uma proposição endereçada à Itaipu Binacional, a nossa usina localizada em Foz do Iguaçu, questionando um convênio que o município de Marechal Cândido Rondon havia feito com a Itaipu Binacional para a construção de casas populares em Marechal Cândido Rondon. A princípio seriam 20 unidades habitacionais, então construção de 20 casas populares, moradias populares, para entrega à população carente do nosso município. Esse convênio previa que o município forneceria o terreno, forneceria os projetos, e a Itaipu faria toda a construção, todas as despesas dessas casas, entregaria elas praticamente prontas ao município, para o município repassar para 20 famílias pobres, 20 famílias carentes do nosso município. Os vereadores que lidam aí diariamente, o vereador Gordinho, sempre um dos mais atuantes aí com a população, sabe o quanto a população mais pobre do nosso município precisa de casas populares. E nesse convênio que foi firmado com a Itaipu, lá em 2018, 2019, havia uma chance real do município ganhar, quando eu falo ganhar é de graça, sem custo nenhum, 20 casas populares para entregar à nossa população. O que aconteceu com esse convênio lá de 2019, onde o município deveria ter fornecido o terreno e os projetos para a Itaipu e para a Coapar, claro, que é quem intermedia esses programas, para que Marechal ganhasse 20 casas populares gratuitas para a população mais carente. A gente tem aqui dezenas de páginas de ofícios, requerimentos, respostas, manifestações, memorandos de Itaipu, Coapar, Estado do Paraná, da própria Prefeitura, mas a gente pode resumir de maneira bem simples de que o município de Marechal Cândido Rondon, através da Prefeitura Municipal, e aqui a gente fala do Poder Executivo, Secretaria de Planejamento, simplesmente perdeu o prazo de entrega dos projetos à Itaipu. Perdendo o prazo de entrega dos projetos à Itaipu, o município de Marechal Cândido Rondon perdeu, ou deixou de ganhar, 20 casas populares totalmente gratuitas para distribuir para 20 famílias carentes do nosso município. Eu considero isso de uma gravidade tremenda, de uma gravidade gigantesca, quando a gente vê que, por irresponsabilidade, talvez, de alguns agentes públicos e políticos, nós temos 20 famílias de Marechal Cândido Rondon que vão continuar sem a sua casa porque o município perdeu o prazo. E eu vim trabalhando já há vários meses, desde novembro, então quase um ano, com esses documentos, buscando saber com a Coapar, buscando saber com a Itaipu o que tinha acontecido. E essa semana eu recebi a resposta, finalmente, da Coapar, e eu peço licença para lê-la. Ela fala aquilo que eu estou falando aos senhores, mas ela vem assinada pelo diretor de programas da Coapar. Vem interessada ao presidente da Câmara, através de um requerimento nosso, e assim diz, abre aspas, prezado senhor presidente, atendendo ao solicitado no ofício número tal da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, que intermeia o requerimento número 179, que é de minha autoria,
solicitando informações sobre o convênio 009-CONV-2019, firmado entre a Coapar e o município e a Itaipu, visando viabilizar empreendimento que compreende 20 unidades habitacionais, informamos que 1. O município de Marechal Cândido Rondon entrou em contato com a Coapar para a elaboração do convênio em 4 de nove de 2018. 2. O convênio tinha por objetivo a elaboração de projeto urbanístico e de implementação das unidades, cessão de padrões arquitetônicos e orçamento dos mesmos, fornecimento de viabilidades e materiais da Sanepar e Copel. Em contrapartida, o município disponibilizaria área, os seus acessos, fornecimento de água e luz, providenciaria os projetos das obras, encaminharia mapa da cidade e localização do terreno, faria viabilidade prévia, projeto de urbanização, adequação dos terrenos e implantação das unidades. Ou seja, a parte burocrática de projetos. Item 3. O tempo necessário para a conclusão dos projetos estava condicionado à entrega da documentação completa pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. E, então, se iniciariam a elaboração dos projetos, dos padrões habitacionais, de urbanização e implantação das unidades pela Coapar e pela Itaipu. 4. O município de Marechal Cândido Rondon não cumpriu na totalidade suas atribuições. Ficaram pendentes as viabilidades prévias, arquivos em DWG do projeto de implantação das unidades e curvas de nível, projeto urbanístico, edital de seleção da construtora com orçamentos e a declaração de não repasse de valores dos serviços da Copel e Sanepar aos beneficiários. 5. Não há registro de recebimento de correspondência pela Coapar da Itaipu. Sabe-se apenas de contatos realizados com a Prefeitura. 6. A Coapar elaborou os projetos arquitetônicos, fez a sua parte, porém os demais projetos aguardavam documentos que foram solicitados várias vezes e não houve retorno. 7. Questionei a Coapar se isso havia acontecido em outros municípios, se era normal, e a resposta da Coapar: a Coapar realizou projetos semelhantes em parceria com a Itaipu no ano de 2019 com diversos outros municípios, como Foz do Iguaçu, Guaíra, Guaraniaçu, Palotina, Pato Bragado, Quedas do Iguaçu, Santa Teresa do Oeste, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa e Ubiratã. 8. A Coapar ainda possui alguns convênios semelhantes firmados. Apenas para o município de Ibema, a Itaipu não firmou convênio por não ter apresentado área disponível. Sendo que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição, atenciosamente, Luiz Antônio Verda, diretor de Programas e Projetos. Como eu falei anteriormente, eu não vou fazer julgamentos aqui, eu queria apenas trazer essa informação ao conhecimento da população, até porque os vereadores, que muitas vezes defendem um governo responsável, um governo legalista, um governo preocupado com a população, talvez nos expliquem o porquê que o município de Marechal Cândido Rondon, que tinha ganho 20 casas da Itaipu para dar para suas famílias pobres, simplesmente não apresentou os projetos no prazo que deveria. Projetos esses que vários outros municípios apresentaram. Então, não era algo impossível. Volto lá: Foz do Iguaçu, Guaíra, Guaraniaçu, Palotina, Pato Bragado, Quedas, Santa Teresa, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Ubiratã. Todos esses municípios receberam casas populares gratuitas da Itaipu e da Coapar para suas famílias carentes. Menos Marechal Cândido Rondon e menos Ibema, outro município que parece que também perdeu o prazo. Então, volto a dizer, eu quero só levar conhecimento da população, principalmente que a população mais carente do nosso município, que às vezes aguarda anos nas filas por uma casa popular, Minha Casa Minha Vida, programas habitacionais, Coapar, entre outros, essa informação tão importante. 20 casas foram destinadas a Marechal Cândido Rondon, mas a Prefeitura, através dos gestores que foram eleitos pela população na última eleição, deixaram de cumprir a sua parte, deixaram de enviar projetos, simplesmente não mandaram arquivos que eram digitais, podia ser mandado por e-mail, por um CD, por um pendrive, e Marechal Cândido Rondon perdeu essas 20 casas populares. Eu entrei em contato também com a Itaipu através de ofício, algum tempo atrás. Vou encontrar na resposta da Itaipu aqui, onde eles dizem que não há previsão de disponibilização de novos compromissos com o mesmo objeto. Ou seja, perdeu suas 20 casas e não tem mais o que fazer. A Itaipu não tem mais interesse em fornecer essas 20 casas para Marechal Cândido Rondon, exatamente pela perda do prazo da Prefeitura Municipal. Nós vamos encaminhar essa documentação às autoridades competentes, Ministério Público, Tribunal de Contas, a própria Coapar e ao Governo do Estado, para que, se for denotada a responsabilidade de algum dos agentes de Marechal Cândido Rondon, que eles sejam, então, responsabilizados e penalizados na forma da lei.
Eu vou deixar aqui de fazer críticas, vou deixar aqui de fazer comentários. Prometi para mim mesmo que tentaria ser um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo nesse período de final de mandato, mas eu acho que a população de Marechal Cândido Rondon merecia saber dessas informações, merecia ter acesso a esses documentos. Eles estão publicados no site da Câmara Municipal, lá no sistema de apoio ao processo legislativo. É importante que a população acesse e saiba. Aquela família carente, aquela família pobre que está sem sua casa, que está esperando, que não tem previsão de ter uma casa própria, do sonho do seu lar, saiba que não terá a sua casa por mais um bom tempo. Porque a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon perdeu o prazo e não enviou os documentos para vocês, famílias rondonenses, 20 famílias, terem suas casas gratuitamente fornecidas pela Coapar e pela Itaipu. Lamentável, triste, irresponsável, e acho que é o suficiente por hoje para que a nossa população reflita e cobre dos gestores que estão à frente da Prefeitura que ações como essa não voltem a acontecer. Que ações como essa, irresponsáveis, ações como essa de falta de cuidado, de falta de carinho, de falta de atenção à nossa população, não voltem a acontecer. Sendo isso, senhor presidente, agradeço a atenção de Vossa Excelência, agradeço a atenção dos nossos colegas vereadores, especialmente agradeço a população de Marechal Cândido Rondon, a quem deixo aqui os meus lamentos e o meu conforto em relação a essa situação e desejo uma semana abençoada por Deus. Obrigado.